sociedade. Isso aí, gente. Falar de educação é sempre um tema assim tão provocativo, né? Tantas questões. Mas é isso aí. Vamos nessa linha. Eu queria saber de vocês essa questão. Por quê? Que Cuba tem um resultado melhor, resultado final melhor do que o Brasil, por exemplo. Bom, aí eu já não diria modelo de educação, modelo de sociedade. E numa sociedade socialista, diferentemente da sociedade capitalista, eu não estou fazendo aqui um juízo de valor que hoje Cuba é melhor que o Brasil, ou se estivesse no capitalismo. Mas eles estariam muito pior se não tivessem implantado o regime socialista. Porque na época que Cuba se fez, né, que houve a Revolução Socialista no governo cubano, lá instalou o governo cubano, o governo Fidel Castro, e que ficou muitos anos, a gente vai questionar a questão da democracia, do continuismo, etc. Mas a primeira coisa que Fidel Castro fez, a primeira atitude que Fidel Castro fez, aliás, quem escreve isso é o Frei Beto, a primeira providência que ele tomou foi o seguinte: eu vou ter que retirar todos os professores e admitir de novo, o modelo educacional vai ser esse. O nosso modelo educacional, primeiro que ele é voltado altamente para o consumo. Ele é voltado aí eu disse assim, não tem um modelo. Bom, depende de que ângulo você está falando modelo, porque você tem várias dimensões. Você tem um modelo que é voltado altamente competitivo. Então, você no regime socialista, em tese, você não tem a competição. E toda a sociedade está voltada para aquela estrutura, porque aquilo ali é o seguinte: se não tiver pessoas bem formadas, o país não consegue se desenvolver. Há de me perguntar, mas por que isso não se desenvolveu? Porque a ilha ainda está atrasada. Por uma série de questões, por uma série de defeitos da aplicação do próprio socialismo na ilha. Perfeito, Jailson. Você levantou aí a questão, né? Mais do que um modelo de educação, é um modelo de sociedade. E aí a gente pode imaginar a história do caminho, né? Educação é um caminho e não algo tão pontual. Qual a opinião de vocês a respeito dessa questão? Eu queria trazer uma chave de leitura nesse aspecto, de como se dá o processo de aprendizagem, como se dão as relações na construção do saber. É fundamental compreender a educação e um papel de relevância desse projeto o professor, né, o docente, o sistema de educação e da escola especificamente falando. Como se dão essas relações? Então, compreender o papel do professor, valorizar essa dimensão. Compreender também a importância de metodologias que tragam para elementos a realidade, que leve outros conceitos de construção, e essa relação de respeitabilidade que deve ser cada vez mais cultivada, que nós perdemos muito, a relação parece que houve uma inversão na questão de valores. Isso é fundamental para fazer uma diferença na formação do sujeito enquanto sujeito aprendente e do sujeito enquanto ser social. Então, é um elemento que a gente tem que modelo que está por trás? Aí o professor traz uma reflexão, quando muitas vezes o nosso modelo é simplesmente consumista, capitalista. Ora, nós pensamos a educação naquilo que transforma. E olhar, por exemplo, para o Chile, Cuba e outros países, nós vamos ver uma relação que a hierarquia tem valor, que a estrutura tem sua definição, que o papel da família tem a sua participação e que a escola é uma célula autônoma nesse sentido também, de contribuição para a formação do sujeito. Contribuição para a formação. Isso é fundamental. Então, perder a identidade da escola, e a escola confessional, a escola particular, tem muito claro, por isso talvez atravessa muitos anos nesse sentido, porque tem uma identidade. Tendo identidade, tem destino. Sabe onde quer chegar e o que fazer para contribuir como elemento dessa sociedade. Quando a gente falou em Cuba e falou o Chile, talvez seja, em termos de sociedade, a que mais se aproxima de nós, em que pese, né? Eu digo que um país de dimensões continentais como o nosso, né, pegando até um pouco do que o professor falou, não é? Quer dizer, a construção de um modelo ele se torna um desafio maior ainda, não é? Mas essa questão da relação, porque quando a gente fala que nós temos um modelo de educação extremamente competitivo, não é? Eu pegaria o exemplo de um outro país que também tem dimensões continentais e que também é comunista, que é a China. As escolas, no ranking do PISA, né? Os estados onde você tem os melhores resultados, eles têm modelos de educação extremamente competitivos. Extremamente competitivos. Você pega Xangai, por exemplo, né? Que é um ponta no PISA,
né? Você tem um modelo de escola, de educação extremamente competitivo, mas tem a questão da referência, da sociedade, de uma construção de sociedade que entende que a educação ela está no centro do processo. Todos abraçam. Talvez a questão do modelo educacional, eu não diria nem que talvez, tá? Aí é uma... Tiro eu digo talvez. que nós temos também o nosso conjunto de crenças, não é? Uma sociedade educadora, ela tem a educação na sua espinha dorsal. Né? Eu hoje tenho minhas dúvidas se nós temos uma sociedade que tenha a educação na sua espinha dorsal. Eu digo que nós vivemos esse processo de construção. Talvez o nosso maior desafio seja fazer com que consigamos envolver toda a sociedade, né? Aquilo que a gente chama de comunidade escolar, de comunidade do entorno, que foi o nosso grande esforço no Fórum de Educação, lá na Constituição de 88, né? Num processo em que você envolve toda a sociedade nessa construção do que a gente chama de escola, né? E por tabela, né? De modelo educacional, numa proposta que tenha já na sua construção a participação de todos. Talvez o nosso desafio na própria execução do Plano Nacional e dos planos estaduais e municipais de educação seja esse envolvimento da sociedade na sua construção para que tenhamos na sua execução. Rosana, só uma partezinho. Eu gostaria de dizer a você que quando eu coloco, eu estou dizendo a nível da minha concepção que eu coloquei aqui sobre Cuba, a China, ela passou a ser competitiva no momento que ela muda o modelo de sociedade. Isso, para mim, é significativo. Ainda está meio Tá? no meio do Não, caminho, né? quando mudou o modelo de sociedade. O modelo de sociedade mudou. Hoje o capitalismo entra na China assim a todo vapor. Eles hoje, pois é, mas eles para manterem, eles para se manterem, eu não vou discutir o processo. O processo histórico, o processo histórico da China foi galgado até um determinado momento assim. Como aquela sociedade já estava indo abaixo, aí essa sociedade ela muda diametralmente o seu modelo hoje histórico. Será que a gente pode também tratar de maneira assim tão, não sei se o termo se aplica, mas talvez sim tão dicotômica nessa questão de educação e sociedade? Será que não é um conjunto mesmo que interage de uma maneira violenta? A educação ela tem que responder ao modelo de sociedade que se pretende ter e vice-versa. Por exemplo, hoje... Modelo de Estado. Modelo de Estado. Modelo de Estado. E você pensa para o Estado brasileiro. Porque hoje, o que a gente vê? A gente vê alunos, né? É uma avaliação que se faz, às vezes, dos jovens no Brasil. O jovem no Brasil, são as avaliações das escolas que dizem isso. O jovem já tem dificuldade de pensar. A nossa escola não está desenvolvendo o pensamento, raciocínio lógico, a busca do saber, o aprender a aprender de uma forma autônoma, né? É um aluno que ele vai lá, ele copia e cola, ele não consegue mais pensar naquilo que ele quer para poder ser a liderança do futuro, construir a pátria do futuro, ter os princípios ideológicos, etc. Parece que a nossa juventude, ela fica mais alienada nesse sentido. Haja visto, por exemplo, para poder passar a palavra para vocês, uma questão da escolha do curso superior. Como é que nossos jovens hoje estão escolhendo carreira? Será que eles escolhem carreira? A escolha do curso, na universidade, como é que eles unem do UNIT para qual curso que eles vão escolher? Será, Celeste, no estado do Rio de Janeiro, né, o que a gente vem discutindo de alguns poucos anos para cá, a solução educacional no ensino médio, ela prima exatamente por isso. A gente precisa promover um deslocar, né, e a gente estava até conversando isso com relação à própria percepção do educador, né, para a sua condição de mediador dessa aprendizagem desse sujeito que a gente chama de estudante. Eu, particularmente, não gosto de chamar de aluno, viu, gente? Sim. Né, eu acho que... Devido à etimologia, né? Sem luz. Né? O estudante, isso implica também um fazer. Né? Estudante é aquele que estuda. Então, ele não é um sujeito passivo, sujeito A, ele é sujeito D. Né? Então, na solução educacional, você, metodologicamente, você provoca exatamente esse processo de escolhas, de fazer, de postura
ética, de compromisso consigo e com o outro. Então, nesse processo de aprendizagem, né, onde todos estão aprendendo, e aí nesse todos eu incluo o educador também, sim, porque a cada dia, né, eu posso chegar no espaço escolar e ter situações criadas pelos meus estudantes que vão me levar também a refletir, com certeza, também a pensar e também a aprender. Então, nesse processo coletivo, onde ensino e aprendizagem, né, eles se misturam e onde o educador ele é um mediador desse processo de construção no qual o estudante é sujeito, ele é proativo, eu não posso deixar para o cara aprender a ter iniciativa no mundo do trabalho. Uhum. Eu preciso construir essas relações, né, onde eles trabalham em times, em equipes, em processo de construção em pesquisa, em intervenção na sua unidade escolar, né, projeto de intervenção em pesquisa, projeto de vida e autogestão, nas quais eles vão estar interagindo o tempo inteiro, uns com os outros, em produção de um determinado Quando ele aprende isso na escola, ele vai depois no mundo real, no mundo do trabalho, etc., então, ele vai saber a solução educacional para o ensino médio, ele vai exatamente nessa direção. Eu quero ser um pouco concreto na questão que você levanta. Eu vou voltar à questão da sociedade competitiva. Está muito lógico, nos meus olhos, que alunos, estudantes, vamos falar assim, né? A Rosana, né, gosta de falar estudante. Então, os estudantes, em determinadas camadas sociais, com raríssimas exceções, tá? Claro que tem exceção, mas os estudantes de determinadas camadas sociais, já o sucesso deles já está praticamente traçado. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Como assim? Como assim? Vamos lá. Um aluno oriundo de uma classe média, ele tem a cultura rica dentro de casa, ele tem todas as condições materiais para frequentar a escola, esse aluno vai. Uhum. Agora, o outro fica. E aí, há 2 anos atrás, o Martim Carnot, eu estava me referindo só na sala. O problema da educação pública no Brasil é a pobreza. E eu tenho algumas discordâncias com este autor, mas nisso aí ele foi genial. Numa palestra que ele estava dando na Universidade de São Paulo, na USP, ele colocou numa frase simples. E se você olhar o cenário, é isso. Este é o mote da sociedade competitiva e o Brasil é uma sociedade desigual. Ah, mas na escola A, B, C, D, o aluno foi. Tá, tem os casos, tem exceções. São exceções, não é a regra. Mas na regra geral... Na regra geral, o destino do aluno está traçado. Só para encerrar, essa minha pesquisa ela vai mostrar um pouco isso. Eu estou estudando a trajetória dos alunos oriundos de escola pública nos institutos federais, na formação técnica. E para qual trabalho eles vão? Duvido que eles vão para a cadeia produtiva da Petrobras. Na hora de fazer um estudo de egresso, esses alunos vão ficar num determinado patamar e determinados alunos vão ficar em outro. Se você fizer o nível socioeconômico desses dois grupos, você vai perceber que essa tese ela não é à toa. É verdade. Eu tenho o maior interesse em que a gente possa depois aqui no Cabeça para Cima falar sobre a sua pesquisa e mostrar os resultados. Isso aí, produção, marca isso aí. Há um elemento, compreendo, e essa base fundante aí que o professor traz de reflexão, de composição de cenário e de pesquisa bem fundamentada, que nós trocamos ideia, mas eu queria trazer um aporte aqui de um outro autor norte-americano, o Paulo Tufo. Ele traz uma questão de um livro chamado Uma Questão de Caráter. Um estudo foi feito com um grupo de 30 alunos, com realidades diversas, e vai ver o impacto desse comportamento ao longo do tempo desses alunos que eram de classes desfavorecidas e como alguns têm êxito, têm sucesso, têm conquistas em espaços sociais e outros não. E aí ele vai compreendendo que um elemento de relevância na educação é a questão dos valores, dos princípios e do caráter. Como isso transforma a vida do sujeito com classes muito parecidas. Então, acho que esse é um aspecto fundante na educação. E são esses princípios, são valores com a base bem fundamentada e também com competência no sentido intelectual que vai possibilitar os nossos alunos, desbravando aí uma realidade de mercado tão desafiador, poder fazer a opção com maior maturidade. Há um dado de relevância
nesse aspecto, que muitos que adentram a realidade do ensino superior, 6 meses estão desistindo de curso porque talvez não tiveram um elemento de maior maturidade nesse aspecto do discernimento da sua opção de vida, da sua opção de profissão, né? Então, acredito que a educação, nós enquanto educadores, mas também a família como base nesse sentido, possibilita e propicia elementos construtivos para a decisão do sujeito nesse aspecto, e o que ele vai fazer, obviamente que há uma diversidade que vai se abrindo cada vez mais, principalmente na dinâmica social. A gente conversava de profissões que surgem e aqui até então não existiam, né? Então isso é uma riqueza também, mas o que é importante é o sujeito ser feliz, o sujeito ter um comprometimento na sua dimensão social e poder ser um elemento transformador da sociedade. Posso pegar um rapidinho que ele está falando? Quer dizer, aí eu vou falar de um dado concreto de realidade. Como coordenadora de educação de jovens e adultos, eu tenho também na minha coordenação programas para correção de fluxo e corrigir a defasagem idade e ano, que é onde você começa e visualiza de forma objetiva aquele estudante que ele passa por um processo de exclusão dentro do sistema e aquele que, de fato, acaba ficando pelo caminho. Não é? E aí são situações absolutamente concretas e objetivas. Ainda que haja a questão do caráter, é a mediação do educador que faz com que esse sujeito se perceba como alguém capaz de trilhar um outro caminho e capaz de continuar caminhando e ter sucesso na sua vida. Não é a pobreza que determina, eu tenho assim, eu tenho muito cuidado hoje em você, nessa percepção de que o corte de classe, não, eu seria uma fracassada pelo caminho. Não é? Pode ser até que alguns digam que um educador não é a das profissões de maior êxito profissional, né? Tem isso, mas hoje eu ficaria a gente pelo corre caminho, um risco, né? Eu nasci pobre, meus pais não tinham nem o ensino primário, né, na época completo, e eu fui a primeira da minha família que concluiu um mestrado. Né? Então eu poderia ter ficado pelo caminho, mas a forma como você focaliza a política educacional, você também pode contribuir para transformar e mudar trajetórias de vida. Perfeito. Essa é uma responsabilidade que também está sobre nossas mãos, educadores. E eu acredito que é possível mudar.